Se você é um dos muitos que achavam que com o fim do patrocínio de Crefisa e Fã, o Palmeiras teria enormes dificuldades financeiras e poderia até vir à falência, você estava completamente equivocado. Leila Pereira, enquanto patrocinadora do Palmeiras, bancava 81 milhões de reais por ano até dezembro do ano passado por todos os espaços no uniforme alviverde com Crefisa e Fã. Pois saiba que o Palmeiras, em 2025, sem Crefisa e Fã, já alcançou 148 milhões de reais por temporada, com apenas 5 patrocínios. São 100 milhões de reais da Sporting Bet, mais 25 milhões de reais da Fictor, mais 11 milhões de reais da Sil, mais 8 milhões de reais da Uniaselv e mais 4 milhões de reais da Di Panelas. 148 milhões de reais contra 81 milhões. E aí tem um detalhe importante. O Palmeiras pode faturar mais 80 milhões de reais em bônus com os atuais patrocinadores. Então, a grande verdade é que Leila Pereira, na temporada passada, preferiu privilegiar a presidente da Crefisa e da Fã ao manter o contrato. Até porque já existiam propostas bem altas, especialmente de bets, que estavam dispostas a colocar muito mais dinheiro no uniforme alviverde. Só para completar, o Palmeiras não deve absolutamente nada à empresária Leila Pereira, que ao contrário do que lá atrás o Paulo Nobre fez, ajudando o Palmeiras, colocando as finanças do Palmeiras em dia, o que a Leila Pereira fez foi ser profissional e conseguindo o melhor custo-benefício para o patrocínio que a empresa que ela preside tinha em relação ao Palmeiras. Ela conseguiu o melhor custo-benefício para a empresa dela. Então, o Palmeiras não deve nada a Leila Pereira e Leila Pereira também não deve nada ao Palmeiras, porque o que é combinado não é caro nem barato, mas que fique muito clara a ideia de que, da mesma maneira que o Palmeiras não deve absolutamente nada ao Abel Ferreira, porque ele é o treinador mais bem pago da América do Sul e treinadores muito bem pagos têm que dar resultado. Na tela para você, Carlos Miguel, novo reforço do time do Palmeiras. Olha só, 25 jogos, 14 como titular, jogos sem sofrer gols, 3 daqueles 25 e 1 dos 14 que ele foi titular. Gols sofridos, em 15 jogos ele sofreu 3, está ótimo, hein? Pênaltis defendidos, ele defendeu 1, também defendeu 1 quando foi titular e 1 quando não foi. Aí defesas por jogo em chutes na área, 4,7, bastante, hein? Vai bem. Bolas defendidas, 82% das bolas defendidas de um lado, 87% de outro. Ele é um cara que tem um relativo acerto no passe longo, 44%. Lembre-se que os passes longos dos goleiros são aqueles que vão para depois do meio-campo. É uma boa para o Palmeiras, o Carlos Miguel? Eu acho uma ótima, excelente opção de mercado, 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais por um goleiro de nível de seleção, que foi ao Nottingham Forest com a promessa de que seria titular. Por lá nada disso aconteceu, foram apenas 3 partidas. Ele bateu e voltou. O Palmeiras não tem nada com isso e está trazendo alguém com enorme potencial. Só queria destacar um ponto. O Carlos Miguel não costuma aceitar bem a condição de reserva. O Cássio deixa o Corinthians muito contrariado com o Carlos Miguel. Mas o Carlos Miguel era melhor que o Cássio. Beleza, mas o modus operandi, na visão do Cássio, não foi bacana. Ele vai para a Inglaterra... Mas não foi bacana porque o comportamento dele não foi bacana. Quer dizer que o Cássio entende que tem... Eu não estou aqui para criticar o Cássio. E a história do Cássio fala por si só. Mas espera um pouquinho. O Carlos Miguel está jogando mais que ele. Claramente melhor do que ele. E aí eu tenho que colocar o Carlos Miguel. E o Cássio se acha que tem que ser titular? O Cássio entende que antes de o Carlos Miguel passar a ter oportunidades, a forma como o Carlos Miguel cobrava a condição de titular era algo que passava do tom, era algo que não era muito profissional. Em geral, goleiros, titulares e reservas têm uma ótima relação. Com eles, isso não funcionou. Por que eu estou chamando a atenção? Porque o Carlos Miguel chega a um clube cuja posição é de um ídolo, que vive uma fase ruim. O Everton está longe de viver o seu esplendor, mas é alguém que conquistou o seu espaço, foi super campeão no Palmeiras. Mas passado é museu, irmão. Beleza, eu até acho que o Carlos Miguel tem potencial total para ser titular, mas eu não acho que ele chegue e o Everton vai para o banco. Então eu estou curioso para entender como é que vai ser essa relação num Palmeiras do Abel, que sempre rejeitou qualquer possibilidade de contratação que pudesse mexer no vestiário. Vale a lembrança de que o Hulk tinha tudo acertado para jogar no Palmeiras, ele palmeirense voltando do exterior, querendo jogar no Palmeiras, o Abel ficou com medo de que o Hulk no vestiário desse trabalho e acabou descartando essa contratação. E aí você perde um Hulk que vai te ajudar, porque você não tem capacidade de gerir o Hulk. Eu tenho que ter capacidade como treinador de gerir o Carlos Miguel. Ô, Ana, você é gestora.
O Carlos Miguel está jogando mais. Eu não quero saber se o histórico do Cássio é de melhor goleiro da história do Corinthians. Eu não quero saber se o Everton é titular e tem sido titular e responsável por grandes conquistas do Palmeiras nos últimos 5 anos. Se o Carlos Miguel está jogando mais que ele, eu tenho que colocar. Pergunta, Carlos Miguel, eu ligo para o Abel antes de acertar com o Palmeiras e digo, o professor, eu tenho um histórico difícil no Corinthians. A minha saída do Corinthians, ela se deu porque eu tive uma proposta melhor do Nottingham, mas eu sou um cara que fala na cara. Eu acho que eu estou jogando mais que o Cássio, eu não fico fazendo tipinho, eu não vou falar nas costas. Eu vou e falo na frente. Eu acho que eu tenho que ser titular, eu respeito muito o histórico do Cássio, mas eu tenho que ser titular e quero que o Cássio saiba que eu estou falando isso e não estou falando nas costas dele. E vou falar assim se for o caso do Everton. Isso significa que eu não terei espaço no seu time? Não, isso não é um problema. Não é um A gente tem que saber, pelo contrário, prefiro o atleta que se coloca dessa forma. Porque uma coisa que a gente tem que estimular também dentro de elencos, a gente está falando aqui do Corinthians em relação aos substitutos, né, os reservas, é a competitividade saudável. E precisa existir essa competitividade. Até porque um jogador, quando ele está titular há muito tempo, ele se sente dono da posição e se sente no direito de cometer equívocos que pode prejudicar a equipe. Então, você ter uma sombra à altura, pleiteando e cobrando isso e dando números e resultados, e você conseguindo dar oportunidade, eu vejo isso extremamente saudável, não vejo isso como danoso e sim cabe hoje aos profissionais, seja treinador, seja o auxiliar técnico que tem esse contato maior ou o gestor de futebol, a gente tem executivo de futebol, gerente de futebol e CEO, fazer essa blindagem e essa gestão de pessoas. Pelo contrário, detalhe, eu entendo que o Carlos Miguel tem que vir, tem que querer brigar pela posição sim, porque das duas uma, ou o Everton vai melhorar e vai dificultar a situação para o Carlos Miguel, ou ele vai perder a posição para aquele que estiver no melhor momento. E é fato, não adianta você ser o bonzinho do Marcelo Lomba, que nasceu para ser o segundo. E aí não adianta, eu preciso mostrar para você que ou você vai jogar melhor ou você vai perder a posição. Para você ele chega como titular, Eli? Ninguém chega como próximo titular. Jogo, quem vai pro próximo jogo? O Everton. E o Carlos Miguel vai ter chance quando o Everton falhar, é isso? Não vai ter chance quando o Everton falar. São treinamentos. Eu vou dar 5 treinamentos para ele e nos 5 treinamentos eu vou observá-lo. E não se esqueça de uma coisa, eu faço treinamentos em campo reduzido, eu faço treinamentos que são situações de jogo e em situações de jogo vai ter chute da ponta da área, vai ter chute do canto, vai ter chute da pequena área, vai ter saída de bola e eu vou estar... E a minha obrigação, eu não vou ouvir treinador de goleiro, porque treinador de goleiro gosta mais de A, gosta mais de B. Eu não quero saber de ouvir treinador de goleiro. Porque o que está na reta é o meu, não é o do treinador do goleiro, que é da comissão técnica permanente do clube. Então, eu vou observar e depois de 5 treinamentos vou dizer: ô Carlos, vem cá, lembra que nós conversamos pelo telefone? Você ainda não é melhor do que o Everton. Trata de ser melhor que ele, que eu vou te colocar. Por isso você vai continuar no banco. Então, por 2 jogos, o Everton vai jogar. E aí eu vou estar acompanhando o treino. Se o Everton arrebentar nesses 2 jogos, eu falo, arrebenta no treinamento você, até ele dar uma pequena vacilada. Porque o cara, você chegou, o futebol dele subiu. Ah, mas professor, eu estou fazendo o meu. Você está indo muito bem. Continua fazendo muito bem, porque em algum momento ele vai tropeçar. E quando ele tropeçar, você vai jogar. Essa é a minha gestão. Esse é o meu modus operandi e eu entendo que dentro do futebol e da vida profissional, quanto mais verdadeiro, leal e direto você for, melhor. Não adianta aquele cara que é o legal, que é o bonzinho, que é o politicamente correto e que te ferra pelas costas.